Muito bem, vamos agora falar da saúde do nosso intestino. Maio está quase acabando, ainda não acabou, mas é um mês importante de conscientização sobre a saúde deste órgão tão importante. Doutor Eduardo Mendes está aqui com a gente, médico, gastroenterologista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite, André. É sempre um prazer falar com você e com sua audiência. Pois é, e a saúde do intestino é muito importante, inclusive tem um mês dedicado a isso, a essa conscientização, né? Perfeito. Dia 19 de maio é considerado o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. Olha aí. E dia 29 de maio, agora no próximo sábado, é o Dia do Gastroenterologista. Olha. Então, o mês de maio se comemora o dia da Doença Inflamatória Intestinal, cujo objetivo principal é a conscientização sobre essa doença e a importância do seu diagnóstico precoce. Nós preparamos um material importante sobre essa conscientização, olha só. Problemas intestinais costumam ser tabu. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos brasileiros têm alguma desordem do intestino. Pode ser constipação, diarreia ou inflamação. Além das sensações de desconforto, é importante ficar de olho nas alterações das fezes. Tudo isso pode indicar que o intestino precisa de cuidado, até porque sintomas ignorados podem esconder doenças mais graves, como colites, gastrites, esofagites e até câncer. Fique atento aos sintomas e, se eles aparecerem, procure ajuda médica o quanto antes. Importante esse alerta, né, dos sintomas que pode, inclusive a cor das fezes, né, faz o sentido e dentre outras, né, doutor? Com certeza. E principalmente nos últimos anos, Andréia, a ciência vem avançando bastante no conceito do intestino como um órgão e a sua correlação principalmente com o sistema nervoso e com o sistema imunológico, de forma que há um ambiente de harmonia entre todos esses sistemas. Quando a gente tem esse ambiente de desarmonia, quando há quebra dessa relação, é o que chamamos de disbiose. E quando ocorre a disbiose, se quebra a barreira do intestino. Então, algumas substâncias que estão no intestino conseguem penetrar na corrente sanguínea, levando a alguns sintomas e até mesmo algumas doenças. O intestino ele é um órgão que ele é revestido por terminações nervosas. Então, imagina, numa vida atual como hoje, as pessoas estão mais ansiosas, estressadas, com essa correria do dia a dia, vai afetar a saúde intestinal, seja por uma constipação ou por diarreias. Nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é bom. O fator ansiedade tem muita relação com o sistema nervoso, tem muita relação com o sistema gastrointestinal. No momento de ansiedade, de estresse, a gente começa a produzir uma série de hormônios e citocinas que vão todas em direção ao trato gastrointestinal, causando o que chamamos de gastroparesia, que é o estômago um pouquinho mais lento na sua contração. Então, ele se distende quando se alimenta, dá dor, a paciente se alimenta e fica com a barriga distendida, sente dor, sensação de indigestão. E a ansiedade tem muita relação com isso, com certeza. A demora na procura de ajuda e de diagnosticar algum tipo de doença, a gente já viu que pode ocasionar algumas doenças mais graves, inclusive levar a um câncer. Então, quais, assim, você já falou desses sinais, mas a importância, então, de repente, constantemente estar procurando um gastroenterologista? Perfeito. A recomendação de 2018 para cá é que a partir dos 45 anos, a população geral faça uma colonoscopia. E a ideia é fazer uma colonoscopia de rastreio. Então, uma colonoscopia preventiva naquele paciente assintomático, que não há nenhuma queixa. Quando há um parente de primeiro grau, o risco de câncer coloretal é mais elevado. Então, a recomendação é que essa prevenção se inicie aos 40 anos ou 10 anos antes da idade em que esse familiar foi diagnosticado. Homens e mulheres, alguma diferença em relação a doenças intestinais? As mulheres ou os homens são mais acometidos por algum tipo? Sim, algumas doenças têm predileção por mulheres, outras por homens. Importante também, André, que falando de câncer coloretal, nessa última estatística divulgada pelo INCA, o câncer coloretal aumentou a incidência. Então, agora ele é o segundo mais frequente no Brasil. Isso tanto em homens quanto em mulheres. Em homens perde para o de próstata e em mulheres para o de mama. Mas é o segundo lugar em frequência. Muito? Muito. A estimativa é em torno de 40 mil casos diagnosticados anualmente. Olha isso. E o que mais levam os pacientes ao consultório com problema intestinal? Qual a principal queixa que chega até vocês ali?
A principal queixa, principalmente agora nesse momento de pandemia, que se ficam mais em casa, se mudam alguns hábitos, são queixas de constipação, de diarreia, de refluxo, de gastrite. Essas, sem dúvida, são as principais queixas. A gente recebe paciente todos os dias com essas Tudo relacionado à essas saúde queixas. do intestino. Tudo relacionado à saúde do intestino, à alimentação, aos hábitos que foram mudados agora recentemente. Tudo, imagina se não mudou, né? Mais em casa, mais ansioso, mais estressado. Alimentação, falta de exercício físico, agora que entra um período com temperaturas mais baixas, se ingere menos líquido, fica mais em casa, menos exercício físico, tudo isso contribui. O intestino, as pessoas que sofrem com constipação, isso é um problema sério que altera o humor de maneira, assim, absurda. É o tal do... Você está enfesado, né? Enfesado. Faz exato. todo sentido. Enfesado vem de fezes. Isso altera o humor e aí o dia a dia dessas pessoas. Com certeza. Essa prisão de ventre, que é a constipação, é muito frequente nos pacientes, principalmente quando há alguma mudança. Então, aquele paciente que muda de ambiente, vai para uma viagem ou fica fora de casa. Não consegue ir no banheiro, doutor? Não consegue ir no banheiro. Eu sempre, com alguma frequência, recomendo para os pacientes uma receita caseira que é bem refrescante. Ai, que bom. E auxilia bastante então, na constipação. Geralmente recomendo que eles misturem no liquidificador 2 folhas de couve, uma maçã com casca, uma colher de linhaça, água de coco, bate tudo, fica uma receita bem refrescante que é bom para o intestino? Rica em fibras e auxilia muito no funcionamento do intestino. E talvez a recomendação tão importante que todas as especialidades médicas recomendam, porque para tudo é bom, é a água, né? Água, exato. Ainda mais agora com as temperaturas menores, a tendência é ingerir menos líquido. Então, idealmente, a gente tem que manter uma ingesta de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Porque se fala tanto em alimentação, comer fibra e tal, mas se não tomar água também não vai resolver. Não funciona. E ao invés de ajudar, vai piorar. São complementares. Então, é fundamental a ingestão de alimentos ricos em fibras e pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água de forma diária. Aí, gente, Maio Roxo, dia 19, então, dia internacional, né? Da doença inflamatória intestinal. Que dia que é do... Dia 29, desculpe, no próximo sábado. No próximo sábado. Então, já meus parabéns. Obrigado. A todos vocês médicos, gastroenterologistas, inclusive vários sempre que estão com a gente aqui no programa. E fica essa mensagem, né, de alerta e de conscientização. Como você já colocou aqui, os números são alarmantes, são grandes. E uma das doenças que mais matam, né? A mortalidade é alta e é importante sempre quando a gente fala do câncer coloretal, Andréia, o câncer de colo a gente consegue com a colonoscopia remover a lesão precursora, que é o pólipo, que é a famosa verruguinha dentro do intestino. Quando a gente comenta de outros cânceres, outras neoplasias, por exemplo, mama, próstata, a gente fala de diagnóstico precoce. No câncer de colo, a gente remove a lesão precursora, que é o pólipo. Então, é fundamental, mesmo em quem não sinta nada, a partir dos 45 anos de idade, tem cura nessa fase. E outro fator importante, quando a gente faz o diagnóstico de um câncer de cólon, em um paciente que fez essa colonoscopia de rastreio ou assintomático, a chance de cura e a sobrevida é muito maior do que aquele paciente que espera ter algum sintoma para ser feito o diagnóstico. Então, já fica esse mês de maio aí, coloca na sua agenda, todo mês de maio, Maio Roxo, dia de consultar um gastroenterologista para a saúde intestinal. Para a saúde intestinal, exato, né? perfeito. Fica esse alerta. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, André, obrigado. Pela presença aqui e participação.